Você já teve a sensação que está fazendo tudo certo, criando conteúdo, postando com frequência, tentando se destacar, mas mesmo assim parece que ninguém está te ouvindo, como se você estivesse falando com um megafone dentro de uma sala vazia. E a verdade é que no marketing digital não basta aparecer, você precisa ser percebido como a solução. E essa diferença entre ser visto e ser percebido é o que separa quem vende todos os dias de quem vive lutando por atenção. Você pode ter um ótimo produto, ter uma boa comunicação e até uma presença ativa nas redes sociais, mas sem autoridade pessoal, tudo isso vira barulho e não vende. E é exatamente por isso que o vídeo de hoje ele é crucial para você. Nós vamos falar sobre por que construir autoridade pessoal e a base de um negócio digital estável, previsível e respeitado, mesmo que você não tenha milhares de seguidores ou não goste de se expor o tempo todo. Então, já se inscreve aqui no canal agora mesmo, porque toda semana eu trago estratégias práticas para te ajudar a vender com consistência, sem depender de fórmulas mágicas nem de marketing de vaidade. E já me conta aqui nos comentários, você acha que autoridade vem de ter muitos seguidores ou de se posicionar da forma certa? Olha, durante muito tempo eu acreditava que autoridade era uma questão de números, de seguidores, de visualizações, curtidas. Eu estava obcecado por essas métricas. Eu passei meses tentando entender o algoritmo, gravando vídeos sem parar, fazendo lives para 3 pessoas. E que eu aposto que 2 delas eram amigos meus. E ainda assim, eu me sentia invisível. Era como se o que eu falasse estivesse sendo despejado num buraco negro digital. Até que um dia eu fiz uma mentoria com um especialista americano e eu ouvi uma frase que me travou. A autoridade não é sobre quem te vê, é sobre quem te reconhece como referência. E aquilo me desmontou, porque eu estava aparecendo para muitos, mas sendo reconhecido por quase ninguém. E foi nesse ponto que a ficha caiu. O problema não era a visibilidade, era a percepção. E é aqui que entra a história da Beatriz Lacerda, uma terapeuta integrativa, formada em várias técnicas, super qualificada. E a Beatriz, ela postava dicas diariamente. Ela gravava vídeos sobre autoestima, autocuidado, desbloqueios energéticos, mas os clientes, eles não apareciam. E ela me procurou dizendo, olha, Rodrigo, eu tô cansada, eu me sinto vazia, eu tô entregando conteúdo de valor todo dia e, cara, ninguém me leva a sério. E ao investigar juntos, nós percebemos que o problema não era o conteúdo dela. Era falta de clareza na autoridade percebida. A Beatriz, ela falava sobre tudo. Ela falava para todos, mas ninguém sabia exatamente quando ou por que deveria procurá-la. A virada, ela veio quando ela escolheu um único ponto de dor, mulheres que se sentiam culpadas ao dizer não, e ela ajustou o posicionamento e redesenhou os seus conteúdos. Ela gravou apenas vídeos específicos para esse perfil, e o resultado? Em poucas semanas, ela criou uma fila de espera, e sem investir um centavo em tráfego pago. E quer saber o momento da virada? A Beatriz, ela descobriu que a autoridade pessoal não é sobre dominar todos os assuntos. É sobre ser a primeira pessoa que o público lembra quando uma dor específica aparece. E isso muda tudo. Por muito tempo, o que se ouvia no marketing digital era produza conteúdo em massa, apareça todos os dias, esteja em todas as plataformas. E de fato, essa fórmula ela funcionou por muito tempo. Mas os tempos mudaram. E hoje o público está saturado. As redes sociais elas estão cheias de gurus repetindo os mesmos conselhos, os mesmos formatos, os mesmos gatilhos. E o resultado disso, as pessoas elas não prestam mais atenção. Elas filtram, ignoram, deslizam o dedo. E o pior, elas começaram a desconfiar de quem fala demais, de quem promete demais. A autoridade que antes era conquistada pelo volume, hoje ela se perde no ruído. Quantos perfis você já viu com milhares de seguidores, postando freneticamente, mas sem gerar resultado real? Quantos produtores de conteúdo já estão esgotados, tentando manter relevância a qualquer custo? E talvez você esteja assim também. Você segue as dicas, você aplica o conteúdo dos cursos, mas não sente que está sendo levado a sério. A verdade é que a autoridade ela não nasce do esforço visível, ela nasce da clareza invisível. Não é sobre estar em todos os lugares, é sobre estar no lugar certo, com a mensagem certa e para a pessoa certa. Esse é o novo jogo. E se você não entender essa virada, vai continuar investindo tempo e energia
em estratégias que simplesmente não funcionam mais. Se a autoridade tradicional ela se apoiava em visibilidade e repetição, a autoridade moderna ela se apoia em algo muito mais A autoridade moderna ela se apoia em algo muito mais poderoso: a percepção estratégica. Hoje, você não precisa ser famoso. Hoje você precisa ser reconhecido por um problema específico. A pergunta não é mais quantas pessoas te seguem. A pergunta certa é: a pessoa te procura quando descobre um problema que você resolve? A autoridade, na verdade, ela nasce quando você deixa de ser generalista e passa a ocupar um território mental específico. E é isso que a gente chama de autoridade de nicho. Você pode ser o melhor em algo, mas se o público ele não sabe exatamente o que você resolve, você vira apenas mais um na multidão. Vamos fixar essa ideia com duas analogias? Olha a autoridade como uma lente de aumento. Ela amplifica o valor percebido que a gente faz. Ou imagina uma senha de Wi-Fi. Ela só funciona para quem está dentro de uma área. Se muitas pessoas acessarem, o sinal fica mais fraco. Você prefere ser mais um que fala sobre desenvolvimento pessoal ou ser o nome lembrado quando alguém pensa: eu preciso superar a culpa de dizer não? Você quer ser mais um que oferece marketing ou ser reconhecido como o estrategista que transforma perfis pequenos em negócios previsíveis e sem anúncios? A autoridade de nicho, ela transforma percepção e percepção, ela transforma tudo. É assim que você sai da zona de comparação e entra na zona de reconhecimento. Bom, e na próxima parte desse vídeo eu vou falar sobre os 3 pilares que sustentam essa nova autoridade e como você pode aplicar agora, sem depender de grandes investimentos ou exposição forçada. Se você quer construir uma autoridade que gera vendas e reconhecimento e não apenas likes e views, então precisa começar por esses 3 pilares. Eles são os fundamentos da autoridade percebida. Para o seu público olhar para você e pensar: essa pessoa, ela entende exatamente o que eu estou vivendo e ela pode me ajudar. O primeiro é a clareza de problema e público-autoridade. Começa quando você nomeia com precisão a dor do seu cliente. Não adianta dizer que você ajuda pessoas a viverem melhor. Isso é vago, é genérico e o genérico ele não é lembrado. Você precisa de uma frase que parece um espelho para quem ouve. Exemplo, a Beatriz Lacerda. Ela não diz que ajuda mulheres com autoestima. Ela diz: eu ajudo mulheres que se sentem culpadas toda vez que dizem não. Isso é clareza, isso é foco, isso cria conexão instantânea. O segundo pilar é o posicionamento coerente e consistente. Não basta ser claro uma vez. Você precisa repetir sua mensagem de forma coerente e consistente, até que ela se torne impossível de ser ignorada. É como uma boa música. No começo, ninguém nota. Depois da 3ª vez que você ouve ela não sai mais da sua cabeça. O seu conteúdo ele precisa funcionar assim. A sua bio, o seu pitch, o seu primeiro vídeo, a sua resposta na caixinha de perguntas. Tudo deve reforçar a mesma especialidade. Quer ver uma dica prática? Responda com profundidade sobre um único tema. Fuja da tentação de parecer bom em tudo. O terceiro pilar são as provas de transformação. Não de performance. Muita gente tenta construir autoridade exibindo faturamentos, carros, prints de vendas. Mas o que realmente convence é ver transformações que o cliente acredita que pode viver. Não é sobre dizer que você fez 100 mil em 7 dias. É sobre mostrar que uma pessoa parecida com o seu público teve uma mudança real, palpável e possível. Use provas do antes e depois. Emocional, mental, financeiro, relacional, mas sempre contextualizando a realidade do seu nicho. Quando esses 3 pilares eles estão ativos, você não precisa mais forçar nada. A autoridade ela é percebida naturalmente. E isso é o que faz a diferença de um criador de conteúdo e de um especialista que atrai os clientes certos todos os dias. Rafael Costa, ele é um designer gráfico há mais de 10 anos. Sempre foi reconhecido por entregar trabalhos bonitos, bem feitos, mas na prática isso não se traduzia em valorização. Ele cobrava pouco, lidava com clientes que pediam 1000 ajustes e ainda tinha que convencer que seu trabalho valia o preço. O problema? Ele era mais um no meio de centenas de designers, freelancers,
A virada veio quando ele entendeu que precisava se tornar uma autoridade nicho. E aí o Rafael ele começou a se posicionar como um especialista em aumentar a conversão de pequenas lojas online com design estratégico. Ele mudou a bio, mudou os exemplos do portfólio e a forma como ele explicava o seu trabalho. Em vez de mostrar estética, ele passou a mostrar resultado. E esse novo layout, ele aumentou o ticket médio de cliente em 23%. Em 3 meses, os preços dele triplicaram. E os clientes passaram a procurar ele com respeito e não com desconfiança. O Rafael ele não mudou o serviço, ele apenas mudou a forma como era percebido. Então, você pode até achar que a autoridade ela é subjetiva, difícil de medir, mas a verdade é que ela tem um impacto direto na decisão de compra. E existem dados que comprovam isso. Um estudo da Edelman Trust, um dos estudos globais sobre confiança, 82% das pessoas preferem comprar de marcas ou profissionais confiáveis, mesmo que custem mais. Ou seja, as pessoas elas pagam mais por quem transmitem confiança. E o que gera essa confiança? Autoridade, clareza, coerência, provas reais. Não é sobre ser o mais barato, é sobre ser o mais confiável. Não é sobre estar em todos os lugares. É sobre ser lembrado quando importa. Essa é a vantagem invisível da autoridade pessoal. Ela reduz a resistência do cliente. Ela encurta o ciclo de decisão e ela aumenta o valor percebido do seu trabalho. Se você constrói confiança, não precisa convencer. Basta parecer que o cliente ele já sabe que é com você. Agora, eu quero que você pare por um instante e pense com sinceridade. Se alguém tivesse hoje passando por um problema que você resolve, você seria a primeira pessoa que viria à mente dela? Será que o seu nome ainda se perde no meio do barulho? Porque é isso que separa quem luta por atenção de quem atrai reconhecimento. Autoridade percebida. E não importa se as pessoas elas não souberem que você é a solução, elas não vão te procurar. Elas vão procurar o próximo anúncio, o próximo rosto, o próximo post, mas você pode mudar isso. Você pode assumir a posição de referência no seu nicho. Mesmo que você não tenha uma grande audiência, nem invista em tráfego pago. Então, já me diz aqui nos comentários, você se sente lembrado pelo que faz? Ou ainda está lutando para ser reconhecido? O seu comentário ele pode inclusive ser o ponto de partida para uma mudança de chave. E se você não segue, já aproveita e segue aqui o meu canal, que eu fico postando semanalmente vários conteúdos que vão te ajudar nessa jornada. Talvez agora você esteja se perguntando, ok, eu entendi o conceito de autoridade de nicho, mas como eu começo a aplicar isso na prática? E essa dúvida, ela é natural. E só o fato de você estar aqui, assistindo até agora, já mostra que você não quer ser só mais um. Você quer ser lembrado, você quer ser respeitado, quer que o seu trabalho fale mais alto que o seu número de seguidores. E isso é totalmente possível, desde que você saiba alinhar o seu posicionamento, a percepção do seu público. Nos próximos minutos eu vou te mostrar como pessoas como você transformaram os seus resultados, apenas ajustando a forma como elas comunicam com o mercado. Então respira fundo por um instante. O que vem agora é a prova viva de que a autoridade não se grita, ela se constrói. Muitas vezes ela nasce do silêncio de quem parou de tentar chamar a atenção e passou a resolver dores reais. Então vamos em frente, porque a teoria ela é importante. Mas o que realmente gera transformação é quando a gente vê alguém como a gente vivendo e passando pelo que parecia impossível. Então, eu vou mostrar o caso de pessoas reais que passaram por isso na prática. Porque é possível construir autoridade mesmo sem exposição, impulsionamentos e sem fórmulas prontas. Por exemplo, a Mônica era uma consultora sênior numa multinacional. Até que após um burnout, ela decidiu empreender com consultoria em transição de carreiras. Mas havia um problema. Ela falava de tudo. Entrevista, currículo, LinkedIn, mercado. E por mais que ela tivesse autoridade técnica, ninguém se conectava emocionalmente com a mensagem. O turning point veio quando ela percebeu a sua dor pessoal, o burnout. Era a mesma dor de muitas mulheres que ela atendia. Foi aí que a Mônica ela escolheu se posicionar como especialista em relocação profissional para mulheres que estão recomeçando depois do esgotamento. E isso mudou tudo. O público certo passou a enxergá-la como uma profissional que entende o que eu vivo.
Ela parou de competir por preço e ela parou de negociar o seu valor. E ela passou a ser procurada exatamente por quem precisava do que só ela tinha coragem de dizer. O mesmo Caio que sempre amou gravar vídeos, ele fazia casamentos, aniversários, conteúdos criativos, mas estava sempre preso em ciclo de cliente mal pagador, jobs esporádicos, muita frustração. E quando ele entendeu que precisava de autoridade em um nicho real, o Caio ele decidiu parar de falar sobre vídeo bonito e ele começou a comunicar algo muito mais poderoso, que é: eu crio vídeos que fazem pequenos negócios locais venderem todos os dias. Em vez de falar da câmera, ele começou a falar de conversão. Em vez de mostrar bastidores, ele passou a mostrar resultados reais. E hoje o Caio ele trabalha com padarias, pet shops, lojas de bairros, sem precisar de likes, sem precisar viralizar, só com autoridade posicionada onde importa, que é no mercado que paga. Você se viu em alguma dessas histórias? Você está mais próximo da Mônica? Buscando uma reconexão com o seu propósito? Ou do Caio, que está tentando transformar o seu talento em um negócio previsível? Então comenta qual dessas trajetórias mais conversa com você. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora para clicar aí embaixo e se inscrever no canal, porque toda semana tem conteúdo como esse, direto, real e voltado para quem quer vender com estratégia e não com exposição forçada. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já entendeu. O caminho tradicional do marketing digital, ele não faz mais sentido. Você não quer mais depender de exposição constante, de vídeos diários ou da pressão de se tornar um influenciador. E tá tudo bem, porque a boa notícia é que existe outro caminho. E você acabou de conhecer esse caminho. Então vamos recapitular. Você viu que não precisa ser famoso para ser lembrado. Basta ser específico e confiável. Aprendeu que o jogo não é aparecer para todo mundo. É ser a primeira pessoa a ser lembrada por alguém que tem um problema real e busca por uma solução confiável. E acima de tudo, você viu que a autoridade certa, ela aumenta o valor percebido do seu trabalho. Ela reduz a resistência do cliente e ela constrói um negócio previsível, com profundidade, significado e liberdade. E agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com isso? Porque saber por si só não muda nada. O que muda a realidade é aplicar. Então aqui vai o meu convite. Se você quer ajuda para construir essa autoridade de forma estratégica, mesmo começando do zero, então clica no link abaixo agora mesmo e se inscreve aqui no canal, porque eu vou falar sobre estratégias, métodos que já ajudaram centenas de profissionais a se posicionarem no seu nicho sem marketing agressivo. E no próximo vídeo, você vai descobrir os 3 maiores erros que estão impedindo você de vender online. Mesmo que você tenha um bom produto e uma boa comunicação. O segundo erro, inclusive, ele é cometido até por experts com autoridade. E talvez você esteja caindo nele sem perceber. Então já ativa o sininho aqui no canal para não perder e a gente se vê lá.